Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar o segmento, a continuação do nosso estudo sobre o, a, a, a conversa de Deus com Moisés. Agora ele vai falar sobre as vestes sacerdotais que o sumo sacerdote e o sacerdote teriam que usar para poder ministrarem lá dentro do tabernáculo. Que essas vestimentas tinham significados espirituais profundos, pois as suas cores e o seu modo o seu modo como era feito tinham significados que remetiam aos serviços dos sacerdotes. Que sacerdote é aquela pessoa que vai prestar serviço para Deus. Então, o sumo sacerdote, já vamos explicar essa parte espiritual, é o líder dos sacerdotes, onde ministrava mais próximo perante Deus. Ele entrava no lugar santíssimo uma vez por ano, onde estava mais próximo da presença de Deus. Ele usava roupas especiais, pois ele remete a Jesus Cristo como nosso intercessor. Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote, o chefe de nós perante Deus. Deus Pai. E os sacerdotes são todas as pessoas que prestam serviço para Deus. Então, no tabernáculo tinha somente os sacerdotes que prestavam serviços, mas que não tinham contato de intermediário entre Deus e o povo. Eles somente faziam serviço de Deus. O sumo sacerdote era o intermediário, intercedia mais próximo entre Deus e o seu povo. Esta é a diferença. Então as roupas são um pouco diferentes. A do sumo sacerdote é mais nobre, as roupas são mais detalhadas. Então aqui já estamos vendo a parte espiritual. Agora a gente vai ver a descrição literal e eu já vou fazendo as pontuações de espiritual, que é o conteúdo da lição de moral. Então um pouco de literal e um pouco de espiritual no decorrer aqui dos vídeos. Então vamos primeiramente para a leitura da Bíblia. Chame seu irmão Arão, separe-o dentre os israelitas, e também os seus filhos, Nadab e Abiú, Eleazar e Tamar, para que me sirvam como sacerdotes. Então vai ser separado dentre os israelitas, vai ser específico para os trabalhos para Deus. Para o seu irmão Arão, faça vestes sagradas que lhe confirmem dignidade e honra. As vestes vão dar para ele a dignidade para o serviço e a honra que vai ser prestar o serviço para Deus. E em algumas outras traduções pode estar diferente aqui, mas são palavras que dizem que vai ser um serviço de honra, de maneira geral, que vai ser prestado para Deus. Diga a todos os homens capazes, aos quais dei habilidade, que façam vestes para a consagração de Arão, para que me sirvam como sacerdote. Então Deus é que dá capacidade para as pessoas fazerem o serviço, tá? Ali no versículo 3, aos quais dei habilidade. São estas as vestes que farão: um peitoral e um colete sacerdotal, um manto, uma túnica bordada, um turbante e um cinturão, para que o sacerdote Arão e os seus filhos me sirvam como sacerdotes, e eles farão essas vestes sagradas. Então ali nessa tradução falou peitoral, colete, manto, túnica, turbante e cinturão. O peitoral é onde é encravado as 12 pedras preciosas com engastes, que são também chamada de filigrana, que fica em volta da pedra, que é de ouro. Vamos pular essa parte aqui, depois eu volto aqui. O efode, também chamado de estola sacerdotal ou colete sacerdotal, é aqui. O peitoral já vimos, onde vai ser encravado as pedras. Um manto, que também é chamado de sobrepeliz, que é de fios de tecido azul. O colete é de ouro, fios azul, púrpura, carzemim e linho fino trançado. Todas essas coisas já vimos os seus significados espirituais. A túnica bordada é de linho fino. Turbante e cinturão. Turbante também é chamado de mitra em algumas traduções. Tem um diadema, ou também é chamado de uma faixa de ouro, onde é escrito consagrado ao Senhor, e é prendido com uma fita azul. Temos o cinto, que também é chamado de cinturão, só para vocês verem os outros nomes em outras traduções. O efode, também é chamado de colete sacerdotal.
Usarão linho fino, fios de ouro, fios de tecido azul, roxo e vermelho. Faça o colete sacerdotal de linho fino, trançado, e fios de ouro e de fios de tecido azul, roxo e vermelho. Trabalho artesanal. Terá 2 ombreiras atadas às 2 extremidades para uni-los bem. Aqui já falou do efode, né? Então essa roupa vai ser esse tipo aqui. Vai aparecer ali. Onde ele tem todas as cores que remetem ao serviço sacerdotal. Que é o roxo, que é a mistura de azul e vermelho. Representando o sacrifício de Jesus e sua natureza celestial. Temos o linho fino trançado, representa a santidade, linho fino. Fios de ouro, que é a nobreza, a realeza. O azul, que é a natureza celestial. O roxo, que eu já falei. O vermelho, seu sacrifício expiatório. Todas as cores simbolizando isso, apontando tudo para Jesus Cristo. Por isso que é a roupa do sumo sacerdote. Aqui está o efode, também chamado de colete sacerdotal. Os artesãos farão um manto sacerdotal de fios de lã azul, púrpura e vermelho. Pegue 2 pedras. Temos as 2 pedras de ônix, 2 ombreiras. Terá 2 ombreiras. Ombreira com essas fitas aqui, ó, 2 ombreiras. O cinturão e o colete que por ele é preço serão feitos da mesma peça. O cinturão também. Da mesmo material que este aqui. O cinturão também será de linho fino trançado e fios de ouro e fios de tecido azul, roxo e vermelho. Gravem 2 pedras de ônix, que são pedras preciosas, o nome dos filhos de Israel. Que para Deus, os nomes dos filhos de Israel são como se fossem pedras preciosas, o seu tesouro pessoal. Por ordem de nascimento, 6 numa pedra e 6 na outra. Grave os nomes dos filhos de Israel em 2 pedras, como o lapidador grava um selo. Em seguida, prenda-as com filagranas de ouro. Há 2 alças que deverão ser. Então tá ali as pedras, 6 nomes de um lado e 6 nomes de outro, escritos aqui com os nomes dos filhos de Israel. Ourives para gravar nas 2 pedras os nomes dos filhos de Jacó. Ela vai ser para montar as pedras com filagranas, aqui também chama de filagranas de ouro. Está ali nas 2 ombreiras, já preso ali nas 2 ombreiras do colete sacerdotal. Isso aqui faz parte do colete sacerdotal. Este aqui é o manto. Costure nas ombreiras do colete sacerdotal como pedras memoriais para os filhos de Israel, para ser lembrado. Assim Arão levará os nomes em seus ombros como memorial diante do Senhor, nos ombros que vai levar sua força. E vai representar o povo de Israel perante Deus. Vai ser lembrado nos ombros. Ele vai trazer a força, na força, ele vai representar a força dos israelitas. Ele vai trazer perante Deus o nome dos filhos de Israel. Faça filagranas de ouro, que é isso aqui. E 2 correntes de ouro puro, entrelaçadas com uma corda, e prenda as correntes às filagranas. Já prendeu as correntes às filagranas. Tem uma argola aqui, né? Mas diz que é direto na filagrana. E fica o peitoral, onde ele vai trazer no coração o nome dos filhos de Israel. Então está trazendo na sua força, que representa Jesus Cristo, e no seu coração os nomes dos filhos de Israel. Faça um peitoral de decisões. Em algumas traduções está como o peitoral do juízo. Trabalho artesanal. Faça-o como o colete sacerdotal de linho fino trançado de fios de ouro e fios de tecido azul, roxo e vermelho. Para representarem os nomes em forma de cordão que você prenderá nos índios. Só que aqui já está na cor bordô, não sei porquê. Será quadrado com um palmo de comprimento e um palmo de largura e dobrado em 2. Em seguida fixe nele 4 fileiras de pedras preciosas. Na primeira fileira haverá um rubi, um topázio e um berilo. Então nesta parte das pedras preciosas há muita confusão, porque a tradução é difícil e a sua tradução e o seu significado para a língua portuguesa é muito difícil, porque e por isso que algumas bíblias isso fica difícil de saber qual pedra preciosa ele está se referindo. O que eu vou dizer aqui é aproximadamente, ou para vocês terem uma ideia. Eu espero não ter errado aqui nas imagens das pedras, mas essa aqui é uma parte difícil e pode gerar muita confusão
no seu significado das pedras. Mas vamos lá. Aí então ali vamos para as pedras que vai estar no peitoral. Sardio ou rubi, a palavra hebraica é isso aqui. Transliterado e falado é Oden, significa vermelhidão, pedra preciosa, vermelha, rubi. E cornalina, também chamada de sardio, por isso que pode ser sardio ou rubi. A sardio está em King James e Almeida. Rubor é uma característica do que é vermelho. Então o rubi, na nova versão internacional que a gente está vendo aqui, ela já está lapidada, já trabalhada, tem essa cor. A sardio, a bruta, é este aspecto aqui, na King James e Almeida. Ela tem uma referência em Apocalipse 12. Tem uma referência em Apocalipse 12. Vamos ver se tem mesmo. O rubi. Não tem referência. Não tem referência. Então vamos tirar daqui. Acho que é uma outra parte da Bíblia. Essa é a primeira fileira. Segunda pedra preciosa, topázio. Observação: pode ter várias cores. Ela transliterado e falado do hebraico é pitedá. Significa simplesmente topázio. A tradução está apontando para topázio mesmo, só que ela pode ter várias cores, a pedra em si. Eu botei uma azul claro aqui para representar. De maneira didática, Deus pode ter fazido com que cada cor pode ser de uma cor diferente, mas isso não é bem exato. É uma interpretação. Então, a terceira é o carbúnculo, King James e Almeida. A NVI aponta para o berilo. Ela do hebraico é uvareget. Aí quem entende de hebraico. Pedra de difícil tradução e interpretação. O carbúnculo, um carbúnculo rosa ali, é este aspecto aqui, o carbúnculo bruto. O berilo pode ser verde, pode ser azul, pode ser amarelo, branco e pode ser rosa também. Esta é a primeira fileira. Então vai ser encravado ali, vai ter umas pedras com umas outras cores ali que não condiz com o que eu falei aqui, mas só para representar. Que seria a primeira, a segunda e a terceira. Botou vermelho, tá certo. Vermelho, rubi ou sardio. Aqui seria um azul claro e aqui seria um rosa, vamos se dizer, mas botou amarelo e verde, enfim. Agora vamos para as outras fileiras. Em seguida, na segunda uma turquesa, uma safira e uma diamante. Algumas dizem que é esmeralda ou turquesa, tem uma grande diferença de cores. A safira é safira, essa tá claro, um azul escuro. Diamante também tá claro que é isso, é um branco ali, uma cor transparente. Na terceira um jacinto, uma ágata e uma ametista. Terceira fileira, um jacinto, uma ágata, um azul claro e uma ametista tradicional roxa. Na quarta um crisólito, um ônix e um jaspe. Um crisólito, aqui tá sólito, é crisólito, botei errado, é crisólito. Crisólito, não pareceu porque eu tinha botado somente solito. Agora sim está corrigido. Vamos ver nas imagens. Crisólito, pedra. Está apontando para um verde claro bonito, ó. Mas algumas traduções vão confundir ainda mais, dizendo que pode ser berilo ou turquesa, sendo que essas já foram faladas. Eu acho que é crisólito, enfim. E a 11ª, ônix. Algumas dizem que era sardônica. Ela é a preta se for ônix. Jaspe, está apontando para esse tipo de jaspe aqui. Serão 12 pedras, uma para cada um dos nomes filhos de Israel. Cada uma gravada com um selo, com o nome de uma das 12 tribos.
Lá em Apocalipse temos a descrição da Nova Jerusalém, que vai ter os 12 fundamentos da cidade, vai ter pedras preciosas também. Então a gente pode entender isso mais para frente quando falar lá em Apocalipse. Faço para o peitoral correntes de ouro puro e trançadas como cordas para o peitoral. As pedras também são encravadas com filagranas de ouro. Faça o peitoral de correntes de ouro puro trançadas como cordas. Vamos ver a parte literal aqui do vestimento do sumo sacerdote. Faça no lugar santo. O sumo sacerdote Arão usará este peitoral gravado com os nomes das tribos. Faça também 2 argolas de ouro e prendas as 2 extremidades do peitoral. As 2 extremidades do peitoral. Prenda as 2 correntes de ouro às argolas nas extremidades do peitoral. E as outras extremidades das correntes às 2 filagranas, unindo as peças das ombreiras do colete sacerdotal na parte da frente. É para unir aqui em cima e ali embaixo. Aí está falando da gola. O manto sacerdotal será tecida de fios de lã azul com uma abertura para passar. Faça outras 2 argolas de ouro e prendas as 2 outras extremidades do peitoral na borda interna, próxima ao colete sacerdotal. Faça mais 2 argolas de ouro e prendas na parte inferior das ombreiras. Azul, púrpura e vermelha. Entre uma roma e outra, da frente do colete sacerdotal, próxima da costura, logo acima do cinturão do colete sacerdotal. E vai ter mais 2. Opa, tá falando de outra coisa. Nessas ocasiões, o som do sininho será ouvido e Arão não será morto. De ouro e as prendas nas pontas da parte dele. E vai ter uma argola aqui perto do cinturão com uma fita azul que vai ir com a outra argola do peitoral. As argolas do peitoral serão amarradas às argolas do colete, como um cordão azul, ligando o peitoral ao cinturão, para que não se separe do colete sacerdotal. Toda vez que Arão entrar no lugar santo, ele levará os nomes dos filhos de Israel sobre o seu coração no peitoral de decisões como memorial perante o Senhor. Com uma memória para se recordar. Com um memorial. Tá fazendo referência às 12 tribos de Israel. Ponha também o Urim e o Tumim no peitoral de decisões, para que esteja sobre o coração de Arão sempre que ele entrar na presença do Senhor. Assim Arão levará sempre sobre o coração na presença do Senhor os meios para tomar decisões de Israel. Então esse Urim e o Tumim, ninguém sabe exatamente o que é, mas seria para saber a vontade de Deus. O Urim e o Tumim. Faço o manto do colete sacerdotal inteiramente de fios de tecido azul. O manto, essa parte azul aqui. O peitoral fique preso acima do cinto e não se solte. Quando entrar na minha presença. Com uma abertura para a cabeça no centro, ao redor dessa abertura haverá uma dobra tecida com uma gola para que não se rasgue. Pensa no lugar santo. Ele vai falar ali, ó. Tem isso aqui tipo uma gola. Faça romãs de fios de tecido azul, roxo e vermelho em volta da borda do manto, intercalados com pequenos sinos de ouro. Os sinos de ouro e as romãs se alternarão por toda a volta da borda do manto. Arão os vestirá quando ministrar. O som dos sinos será ouvido quando ele entrar no lugar santo diante do Senhor e quando sair, para que não morra. Para avisar, então, da sua presença no lugar santo e santíssimo. Arão, né? Então tá ali romãs de sinos de azul, púrpura, roxo e carmim, né? Alternado azul, roxo, vermelho. Azul, roxo e vermelho na borda do manto, tá na borda do manto. Essa parte que eu li. Arão deverá usar essa Faça um diadema ou uma faixa de ouro e grave de ouro puro e grave nela como se grava um selo consagrado ao Senhor. Prenda na
parte da frente do turbante com uma fita azul. Quando estiver servindo como Tá ali, palavra hebraica, consagrado ao Senhor, na frente da testa com a fita azul, para dizer que o sacerdote está consagrado para Deus, que na frente da testa dele ele está fazendo serviço para Deus. Estará sobre a testa de Arão, assim ele levará a culpa de qualquer pecado que os israelitas cometerem em relação a coisas sagradas. Ele vai se responsabilizar pelos israelitas, ele é o intercessor pelos israelitas. Ao fazerem todas as suas ofertas, estará sempre na testa de Arão, para que suas ofertas sejam aceitas pelo Senhor. Terça túnica, o turbante com linho fino, o cinturão será feito por um bordador. Agora a túnica e o turbante. A túnica, essa parte branca aqui, o turbante, isso aqui, a mitra. Terem algum erro ao oferecê-las a mim. E o cinturão, mesmo material do colete sacerdotal. Uma túnica quadriculada de linho fino, uma mitra de linho fino e também um cinto bordado. Para os filhos de Arão, faça túnica. Faça também túnicas, cinturões e gorros para os filhos de Arão, para que lhe confiram honra e dignidade. Depois de vestir seu irmão Arão e os filhos dele, unja-os e consagre-os para que me sirvam como sacerdotes, para servir a Deus. Faça-lhes calções de linho fino, que vão desde a cintura até a coxa, para cobrir a sua nudez, para ter respeito na presença de Deus, a reverência no serviço sacerdotal. Arão e seus filhos terão que vesti-los sempre que entrarem na tenda do encontro, ou quando se aproximarem do altar, para ministrar no lugar santo, para que não incorram e culpem e morram. Este é um decreto perpétuo para Arão e para os seus descendentes. Então este é o capítulo 28, vai falando sobre as roupas, as vestes do sumo sacerdote e do sacerdote para servir para Deus ali no tabernáculo. Tá ok, pessoal? Este é o capítulo 28 e até o próximo capítulo. Tchau.